Vamos abrir na página 154. Hoje o estudo vai falar sobre um mal chamado pecado. Um mal chamado pecado. Romanos 7, verso 19. Romanos capítulo 7, verso 19. Página 154. Nosso estudo passado, foi muito joia também. Nós falamos sobre a espiritualidade cristã e fizemos a devocional em João 17. Hoje é sobre o assunto, o mal chamado pecado. Todo mundo está aí, quem não tiver o livro, Romanos 7, 19, que diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. O apóstolo Paulo vai dizer, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então acompanhe comigo a leitura, que diz assim: o apóstolo Paulo, autor da epístola, da carta aos Romanos, confessa: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, porque o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Romanos 7, 18. Só podemos crescer em nosso relacionamento com Deus quando reconhecemos o pecado e os seus efeitos, quão pecadores somos e o quanto carecemos da palavra de Deus para nossa santificação. João 17, 17 diz o quê? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então grava esse versículo aí. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Antes da gente continuar, vamos fazer uma oração. Mais uma oração. Pai querido, Deus amado, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, nosso coração, para entendermos a tua palavra, o estudo bíblico. Abençoa, Deus, cada pessoa aqui presente, onde quer que essa mensagem também chegue. O Senhor possa, Deus, estar falando aos corações, nos transformando pela tua palavra, Pai. Também pedimos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, aqueles que não puderam estar aqui hoje presente, que o Senhor derrame da tua graça sobre cada coração, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, um mal chamado pecado é fundamental, todo aquele que chega a Deus, reconhecer o seu pecado, reconhecer que é pecador. É impossível ter um relacionamento com Deus sem primeiro, de fato, se reconciliar com Deus por meio de Cristo, E para isso eu preciso reconhecer que sou um pecador e como pecador sou transgressor da lei de Deus. E daí vem o arrependimento. Seguindo aqui, e com arrependimento a reconciliação, No próximo parágrafo diz assim, ao mencionar a palavra carne, que está em Romanos 7, Paulo se referiu à natureza pecaminosa que nos é inata, herdada de Adão. Então a carne aqui está falando dessa natureza nossa pecaminosa, conforme também outros textos apresentam, Ela é a fonte de todas as transgressões, perversidades e malícias praticadas pelo homem, não havendo nela bem nenhum. Alguém poderia usar esse verbo para se desculpar de algum pecado, atribuindo a sua natureza, porém a nossa responsabilidade moral é inseparável das nossas motivações. Reconhecer a nossa culpa desvia-nos do esforço de encontrar algum bem espiritual em nós e guia-nos para Deus, que pode livrar-nos da nossa total corrupção mediante a fé e o arrependimento em Jesus. A Bíblia descreve o pecado como que a gente pode descrever o pecado? Letra A, transgressão da lei de Deus, conforme o texto de 1 João 3, 4, Transgressão da lei de Deus, pois ele é uma ação contra o legislador dessa lei. Letra B, violação da santidade requerida por Deus,
porque ele é santo, conforme Levíticos 11. Letra C, a prática da maldade contra o dever e a consciência do bem. Tiago vai dizer, Tiago 4,17, né? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então nós pecamos não só quando nós fazemos o mal, mas quando nós deixamos de fazer o bem também, né? E letra D, ações que não provêm da fé. Então, tudo que não provém de fé, conforme diz esse texto de Romanos, é pecado. Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos, um texto que nós já pregamos aqui na igreja, que Jesus traz aqui para nós um raio-x da nossa situação como pecadores, né? Você quer saber o que vai no seu coração de pecador? Basta ler Marcos 7, de 21 a 23, você vai entender o que é o coração de um pecador. E se você, como eu, é um pecador, é isso que habita o coração do pecador. Marcos 7, 21 a 23. Todo mundo achou? Marcos 7, 21 a 23 diz assim: porque de dentro do coração dos homens, ou seja, do ser humano, é que procedem o quê? Os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, que é o amor ao dinheiro, as malícias, o dolo, que é o engano, né, a má-fé, a lascívia, que são os pensamentos impuros, a inveja, a blasfêmia, que é a calúnia contra Deus, a soberba, o orgulho, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, tirando um raio-x do nosso coração de pecadores, é isso que tem lá no nosso coração. Horrível, né? Talvez você diga assim, mas pastor, Deus me livre, meu coração não é isso aí não. Eu não tenho isso no meu coração não. Mas se não for a graça de Deus sobre nós, a gente coloca para fora tudo isso, né? A gente só não coloca para fora tudo isso porque Deus está sobre a sua mão sobre a humanidade, restringindo que a gente coloque toda essa podrequeira para fora. Mas muitas vezes a gente não peca na ação, mas peca no pensamento também, né? Quando fala aqui dos homicídios, né? Talvez, não, graças a Deus nunca matei ninguém. Mas o fato da gente ter mágoa, raiva, ódio, ou desejar a morte de alguém, Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5 que eu já sou um homicida. Basta desejar, pensar no coração. A mesma coisa acontece com adultério, né? Não precisa de ir às vias de fato, basta ter o desejo que já está manifestando o pecado que está no coração, está no nosso coração. Então vem de Jesus deixa claro aí, né? Porque de dentro, não é de fora, é de dentro do coração dos homens procedem toda essa podrequeira aí do pecado, né? É isso, queridos e queridas, que significa ser pecador. Esse é o significado de ser pecador. O pecador, ele não produz outra coisa, tirando a graça de Deus, né, sobre ele não produz outra coisa a não ser pecado. A gente não tem condições sozinhos de produzir o bem se não for pela graça de Deus. Tirou a graça, só sobra o pecado. É isso que nós produzimos como pecadores, né? Isso que significa, então, sermos pecadores. Continuando nosso texto aqui na página 155, diante disso, faz-se necessário punir o pecado. Então, o pecado, Deus é santo e é justo juiz. Ele não pode olhar para o nosso pecado e fazer de conta que não está vendo. Ele vai punir o pecado. E tal punição baseia-se na sua reta justiça
pela qual ele revela a sua santidade. A Bíblia descreve a gravidade do pecado como sendo universal. Todos pecaram, diz Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E como um aspecto da punição de Deus, todos morreram. Deus falou para Adão e Eva que no dia que vocês pecaram, de comerem da árvore do fruto do bem e do mal, certamente morrereis. E foi isso que de fato aconteceu. O homem morre espiritualmente, né? Imediatamente ele morreu espiritualmente. E passou a morte física também, entrou na humanidade. A morte espiritual. A separação. Porque o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Na Bíblia, a morte é uma separação, assim como a morte física é a separação do corpo e do espírito. Gênesis 2, ou Tiago 2, 26, o pecado gera a morte espiritual, ou seja, a separação de Deus, porque o homem só pode viver se estiver unido com Deus vivo. Também, como outro aspecto da punição de Deus, calamidades de toda sorte afligem o homem e a humanidade em sua existência terrena, mas plenamente na vida por vir, no sentido mais terrível da ira de Deus contra o pecado. Então, essa é a situação do pecador. Com o pecado entrou a morte, todas as calamidades que nós temos no mundo, né? Consequência do pecado. Vamos abrir lá em Apocalipse 21, Apocalipse 21, versículo 8. Você já tem? Tem? Vamos abrir lá em Apocalipse 21, versículo de número 8. Esse é um dos textos maravilhosos, belos da Bíblia, mas o final do versículo, aí no versículo 8, é bem triste. Deus fala de novos céus, nova terra, vai dizer que Deus criará novos céus, nova terra, a presença de Deus com o seu povo é algo glorioso, algo maravilhoso, né? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele fará nova todas as coisas, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o verso 7 fala que o vencedor herdará essas coisas, eu serei seu Deus e ele me será filho. Agora tem o outro lado da moeda, o versículo 8 vai dizer: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, não houve arrependimento. O que aguarda, então, o pecador sem arrependimento é a segunda morte, que é o inferno. O lago de fogo e enxofre, né? Então, quando o pecador se arrepende, quando esse covarde se arrepende, o incrédulo se arrepende, o abominável, o assassino, o impuro, o feiticeiro, o idólatra, o mentiroso se arrepende, converte a Cristo, então ele passa a ser um vencedor, né? Pela graça de Deus, é livre da morte eterna e passa a ter vida eterna. Qual que é a sua situação? Você está caminhando para vida eterna, você já tem a vida eterna, ou você ainda está debaixo de morte eterna? Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nos dê esse arrependimento e essa fé, né? Quem já passou pela conversão, louvado seja Deus, então já tem a vida eterna, né? Que é um presente de Deus. Página 155, no último parágrafo, vai dizer o seguinte: estas punições revelam a justiça de Deus, mas também o seu amor e o seu propósito redentor para com o seu povo, o seu exclusivo povo. Por seu amor,
ele disciplina o pecador a fim de convencê-lo a abandonar o pecado e a voltar-se para Deus. E por seu propósito redentor, libertá-lo da pena do pecado. Esta pena só pode ser removida pela obra redentora de Jesus. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você já foi liberto? Já foi livre? Amém? Então você é um abençoado. Você é uma abençoada de Deus, né? Um abençoado, bem-aventurado. E aí a exortação final que diz, portanto, arrependa-se e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados e receberá o dom do Espírito Santo, conforme Atos 2:38. Se esta é a sua necessidade, né? Se não houve ainda conversão, então há uma chamada que é a conversão. Se já houve conversão, glória a Deus. Confesse seus pecados a Deus e arrepende-se deles. Esta é a maior necessidade do pecador, né? Porque pelo arrependimento vem o perdão e vem a reconciliação. Uma coisa que é importante nós entendermos, João 3,16 já vai dizer que Deus amou ao mundo de tal maneira, né? Vamos falar juntos, João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus por nós, ele é incondicional. É incondicional, é eterno, é perfeito. Não depende do que eu faça ou do que eu deixo de fazer para Deus me amar. Mas o amor dele é perfeito por nós. Já o seu perdão é condicional. Para que haja perdão, precisa haver arrependimento. Para que haja perdão, tem que haver arrependimento. Você já se arrependeu? Se sim, o perdão de Deus é para você. É para mim, é para cada um de nós. E é isso que Jesus vai dizer, virando a página aí, né? Nós vamos a duas perguntinhas para reflexão, para discussão. E o nosso texto da nossa devocional, semanal. Na página 156, temos duas perguntas aqui que diz assim: existe alguma distinção entre pecado e pecadinho? Justifique sua resposta. Sabe que existe diferença? Pecadinho, pecadão. A diferença é que existe pecados mais graves e pecados menos graves. Mas seja um pecado grave ou menos grave, tudo leva ao inferno caso o pecador não se arrependa. Então, brincar com o pecado não é bom, né? Porque o salário do pecado é a morte, independente de que tipo de pecado que seja. Agora, tem uns que têm consequências mais graves, né? Outros nem tanto. Mas, pelo menos nessa vida, vamos dizer assim, né? Mas, seja uma pessoa que viveu, um ateu certinho, uma boa pessoa, vamos dizer assim, mas se é incrédulo, ele está caminhando para o inferno. Da mesma maneira que um criminoso também, que não se arrepende, está caminhando para o inferno, né? Então, o que faz diferença na vida do pecador é o arrependimento para que ele receba o perdão, né? Na outra pergunta diz aí, na página 156, qual é a necessidade da disciplina eclesiástica? Ou seja, qual é a necessidade da disciplina na igreja? Para que Deus mandou, né, a igreja exercitar a disciplina?
para o próprio bem nosso, né? Para a santificação da sua igreja e para a honra do nome de Deus, para que a gente viva uma vida que agrade a Deus. Porque quando nós somos corrigidos, então nós somos abençoados com a correção que vem de Deus, né? E Deus usa os líderes da igreja, né? E a própria igreja, para exercer essa correção. Vamos ver 2 textos que falam sobre disciplina? Abre lá em Mateus 18, primeiro texto lá em Mateus 18. Às vezes, quando se pensa em disciplina, a gente pensa logo no conselho da igreja, na liderança da igreja, os pastores, os presbíteros, exercitando a disciplina. Mas a disciplina começa quando cada um é usado por Deus para corrigir o irmão. Então, tem a disciplina mais leve, vamos dizer assim, e tudo visando o arrependimento, né? E a restauração do faltoso. Então, quando há arrependimento, glória a Deus. O problema é quando não há arrependimento. Jesus vai dizer aqui, capítulo 18, verso 15 de Mateus. Se teu irmão pecar contra ti, vai, conversa com ele, e você e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja estabelecida. Então, essa é a segunda etapa. Terceira etapa, se não o atender, diz-o à igreja. E se recusar também a ouvir a igreja, considera como gentio e publicano, ou seja, sem conversão. Em verdade te digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que vos está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, nós somos chamados a exortar, a corrigir uns aos outros. Essa é a disciplina normal, né? Que deve haver entre o povo de Deus. E para que sejamos abençoados, né? Não é o irmão pecou contra ti, você emburrar e cada um para o seu lado e Belém, nunca mais ficar de bem. Não, não é assim. Nós devemos corrigir uns aos outros e zelar uns pelos outros. Agora, veja que tem pessoas que nunca se arrependem. Então, se não há arrependimento, é porque está mostrando que, de fato, o que está precisando na vida dessa pessoa é uma conversão genuína, né? Falou com a pessoa, não se arrependeu. Depois levou testemunho, não se arrependeu. Levou o caso à igreja, não se arrependeu. Então, de fato, coração endurecido, né? Vamos ver o texto de Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. O autor aos Hebreus vai dizer aqui da disciplina de Deus, que o Senhor nos corrige como o pai corrigindo os seus filhos, né? Versículo 5, Hebreus 12, 5. E estais esquecidos da exortação que como filhos decorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que como filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos têm tornado participantes, logo
sois bastardos e não filhos. Versículo, vamos ler o 9 também. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e nós nos respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Está vendo? Então, Deus diz lá, na sua carta também, né, de Pedro, né, sede santo porque eu sou santo. E Deus nos santifica também através da disciplina, para que a gente não viva no pecado. Porque Deus quer que a gente esteja junto dele, em comunhão com ele, e não separado dele. Amém? Você quer estar em comunhão com Deus ou separado de Deus? Em comunhão, né? Então, Deus nos dá disciplina para que a gente viva na comunhão com Deus e com a igreja de Deus. Amém? O problema da fofoca, né? Fofoca tem que cortar pela raiz, né? Se não é para o bem, então nem fale, né? Então diga assim, ó, se alguém pecou contra você, aí você vai conversar com o outro lá que não tem nada a ver, não, você vai conversar com a pessoa, olha, fulano, você fez assim, assim, eu não gostei, você me magoou, aí se a pessoa reconhece, pede perdão, houve uma reconciliação, né? Para que haja paz. E não ficar, misericórdia, né? Então, nós como igreja temos que ter essa consciência de que somos uma comunidade de pecadores, né? Nós não estamos santos pecadores, né? Sempre vai ter também os atritos, como em qualquer família, né? O que a gente não pode é deixar o pecado nos afastar uns dos outros e de Deus, né? Os atritos vêm, Deus corrige, somos corrigidos, corrigimos uns aos outros, né, para que a gente possa crescer como igreja do Senhor, né? Amém? Vamos abrir lá em Lucas 5, 29 a 32. Lucas 5, 29 a 32 é o texto da nossa devocional. Cada dia do estudo bíblico tem um texto para devocional, né? Para você fazer essas perguntinhas aí. E assim a gente crescer no entendimento bíblico. Lucas 5, 29. Todo mundo achou? Lucas 5, 29. Deixar todo mundo achar, que aí a gente lê. Lucas 5, 29. Vamos lá então? Então vamos lá. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Olha aí que bênção o arrependimento. O arrependimento é uma bênção na vida da pessoa. Porque sem arrependimento não há perdão,
não há reconciliação, não há comunhão. E Jesus veio nos chamar ao arrependimento. Então, quando os fariseus, criticando os discípulos, olha, o mestre de vocês come com esses pecadores aí, e Jesus chamou, eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quem aqui reconhece que um dia foi um doente e foi a Jesus Cristo como médico? Amém? Então, você foi curado por quê? Porque você reconheceu, né? Eu preciso do médico que é Jesus, porque eu tenho uma doença chamada pecado. E o remédio para isso é o arrependimento e a fé em Jesus. Caso contrário, vai continuar doente. E essa doença, ela mata, o pecado mata, né? Então, as perguntinhas aqui da página 157, olha aí. Minha devocional semanal. Primeira pergunta. Qual o ensino central dessa passagem? Qual o ensino central dessa passagem? O que vocês acham? Essa passagem está falando de quê? Arrependimento. Concorda? Vocês concordam com o Felipe? Essa passagem está falando de arrependimento? A necessidade do arrependimento? Né? Esse é o ensino central dessa passagem. A outra pergunta. Que relação há entre o ensino do texto e a pessoa de Jesus? O que esse texto tem a ver com Jesus? Tudo, né? Jesus é o médico e nós somos os doentes, né? Que ele veio curar. Jesus trouxe a cura para a nossa alma e o nosso corpo. Amém? Então, vai escrevendo aí, gente, ó. Depois vocês chegarem em casa, vocês vão anotando aí a caneta ou de lápis, né? Faz a tarefinha de casa para vocês passarem de ano, porque senão chegar no final do ano, como é que vocês vão passar? Tá bom? Aí, essa é a cartilha, a nossa cartilha. Então você tem que responder a cartilha, né? A outra pergunta diz assim: qual o seu compromisso diante desse ensino? Diante disso que você leu aí, você vai fazer qual compromisso com Deus? Buscar Jesus? Se arrepender do seu pecado? Ser fiel a Deus? Né? Qual o seu compromisso? Diante desse texto de Lucas. Se o Senhor está nos chamando ao arrependimento, então me arrepender dos meus pecados, né? Amém? Confessar, né? A Deus o meu pecado. Falar em confessar, vamos abrir lá em João 1:9. Abre a sua Bíblia lá em João. 1 João, lá perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vale a pena você memorizar esse versículo também. João, 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vamos falar juntos? Vamos lá? Todo mundo junto? 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Você quer o perdão dos seus pecados? Amém?
Então o que você tem que fazer? Confessa. Fala para Deus. Dá nome ao seu pecado. Deus, me perdoe por isso e por isso e por isso. Me perdoe, Senhor, porque eu fiz isso ou porque eu deixei de fazer aquilo e tal. E Deus está dizendo o quê? Que Ele nos perdoa, porque Ele é fiel. Ele cumpre a sua palavra. E Ele é justo. Que uma vez que Jesus pagou lá na cruz, Ele não vai cobrar de novo. Ele não vai cobrar de você. Jesus já pagou. Amém? Esse é bom demais, não é? Eu não tenho que pagar o meu pecado, porque se fosse para mim pagar, seria no inferno. O salário do pecado é a morte, mas Jesus lá na cruz morreu em meu lugar para pagar a minha dívida. Amém? Então, voltando aí à página de número 157, escreva uma pequena oração considerando a devocional desta semana. Aí agora você aproveita esse espaço para você escrever uma oração pequena. Ou se você quiser escrever numa agenda, né? Também, um caderno. Não, eu quero fazer uma oração de 5 páginas. Pode também, não tem problema. Aqui dá a sugestão de você escrever uma pequena oração. Eu escrevi aqui a minha pequena oração, vou ler para os irmãos. Amado Deus e Pai, graças dou por tua bondade e misericórdia. Nos ensine a nos arrepender dos nossos pecados. Nos livre da dureza de coração e incredulidade. Nos ensine a viver em santidade e obediência. Aviva a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, agora, cada um faz a sua, tá bom? Chega em casa, você faz aí, escreve a sua pequena oração. Amém? Alguma dúvida? Quinta-feira que vem, se Deus quiser, o estudo será sobre lidando com as tentações, na página 158. Lidando com as tentações. Então, é um assunto muito oportuno, porque todos nós sofremos com tentações, né? Ou não? Você não tem problema, tentação, só eu que tenho esse problema. Todos nós, né? Então vamos aprender como lidar, o que a Bíblia nos ensina sobre isso e como nós podemos ser vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar então? Deus maravilhoso, obrigado por tua palavra, Senhor. Que o Senhor não deixe que nós venhamos esquecer, mas que possamos ser praticantes, confessando nosso pecado, nos arrependendo e buscando ao Senhor, ó Deus, uma vida que agrada a Ti. Obrigado pela Tua bondade, Tua misericórdia, a Tua paciência com a gente. Nos ensina, ó Deus, a santidade, a obediência ao Senhor cada dia. Abençoe, ó Deus, os meus irmãos e irmãs. Dai-nos a graça de crescermos na comunhão contigo e na comunhão uns com os outros, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.